E aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um curso do grupo PET Elétrica e agora vamos ver a disciplina de Circuitos 2. Bom, qual é a diferença entre Circuitos 1 e Circuitos 2? Basicamente, Circuitos 1, todos os circuitos que nós vimos tinham uma excitação principal como sendo uma fonte constante e nos interessava todo o processo do circuito desde o início em que a gente ligava a fonte até o infinito. Basicamente, quando tínhamos, por exemplo, um circuito com um capacitor ou com um indutor, nós tínhamos duas respostas. Nós tínhamos as respostas que eram transitórias, então o tempo até que o capacitor ou o indutor se carregasse, e depois tínhamos a resposta permanente, que era o tempo que ele já estava carregado e como o circuito se comportava após aquele instante. E como as nossas excitações eram basicamente excitações constantes, fontes DC, nós tratávamos os capacitores ou indutores apenas como circuitos abertos ou fechados, e o que nos interessava era só o valor de tensões que eram dissipados pelas resistências. Bem, agora vamos ver algo um pouquinho diferente. Nossas excitações agora vão passar a ser excitações de corrente alternada, principalmente. E aí que entra o que seria o nosso regime senoidal permanente. Então teremos excitações senoidais, ou seja, com seno ou com cosseno, e vamos observar como o nosso circuito se comporta para esse tipo de excitação. E por que isso é importante para a gente? Se você conseguir enxergar o formato de onda que tem aí na sua tomada, por exemplo, você vai ver que ele se aproxima bastante de uma senoidal. Então, basicamente, o que a gente vai estudar aqui é uma forma ideal de como os circuitos se comportam na vida real. Claro que o sinal que a gente tem na tomada, por exemplo, não é uma senoide perfeita, mas a partir do momento que a gente começa a estudar uma coisa que é ideal, a gente começa a ter ideia de como funciona mais ou menos na prática. E vocês vão ver que os resultados são bem parecidos. Bem, então para a gente iniciar nosso curso, vamos começar falando do que é regime senoidal permanente. E para a gente falar de regime senoidal permanente, nós temos que ver o que são sinais senoidais. Sinais senoidais são todos sinais que possuem uma amplitude multiplicado por uma função senoidal, que pode ser um seno ou um cosseno. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um seno. E este seno ele possui algumas características, alguns parâmetros dentro dele. Bem, esse primeiro cara que a gente tem aqui, a gente chama de amplitude do sinal. Bem, o que seria essa amplitude? Analisando isso num gráfico, a gente teria aqui a nossa senoide bonitinha. Essa amplitude, basicamente, é quanto que esse sinal vai atingir de pico, tanto positivo quanto negativo. Lembrando que o seno ele varia de 1 a menos 1. Se tem um Vm multiplicando, vai variar de mais Vm até menos Vm. Só ratificar que isso aqui é um gráfico no tempo de amplitude. Nesse caso de tensão, então vou botar aqui em volts. Mas isso é um exemplo. Poderia ser de corrente, que aqui seria em ampere, e nossa variável seria um Im, por exemplo, nossa amplitude. Bem, além da nossa amplitude, nós temos também a frequência angular, esse ômega que a gente tem aqui. Quem é essa frequência angular? Ela vai dizer o quão rápido ou quão lento vai variar a nossa senoide. E esse quão rápido ou quão lento diz respeito à frequência. Não é à toa que a gente tem que ômega, que é essa variável de frequência angular que a gente tem, é igual a 2π vezes f, onde esse f é a frequência que estamos falando. Então, a frequência da nossa rede elétrica, por exemplo, aqui no Brasil é 60 Hz. Então, a frequência angular vai ser 120π. Radianos por segundo, claro, que é a unidade de frequência angular. Nosso último cara é essa fase aqui, é o defasamento. Esse defasamento vai dizer o quão adiantado ou quão atrasado está o nosso sinal do que seria ele no original. Então, por exemplo, esse sinal que eu desenhei aqui, o defasamento dele é 0 grau. Se tivéssemos um sinal, por exemplo, que estivesse atrasado, ele estaria aqui. E por que esse sinal está atrasado? Repare, comparando aqui os picos, o sinal em preto chega antes, no seu pico maior, do que o em azul. Então, esse sinal em preto está adiantado do azul, ou seja, o azul está atrasado em relação ao preto. Mas a gente poderia ter também um sinal adiantado. Então, seria um sinal que atingiria o seu pico antes desses outros dois sinais. Então,
esse sinal em verde está adiantado em relação ao preto e o sinal azul está atrasado em relação ao preto. Bem, então temos esses três caras, eles representam as características de um sinal senoidal. E aqui vale a pena lembrar também algumas das relações que a gente tem entre sinais trigonométricos. Então, se a gente tiver, por exemplo, um seno de ômega-t mais ou menos 180, se a gente fizer seno A cosseno B mais ou menos seno B cosseno A, a gente vai ver que isso aqui vai dar menos seno de ômega-t, ou seja, defasar um seno de 180 graus tanto para cima quanto para baixo, que dá no mesmo, claro, equivale a trocar o sinal da sua amplitude por negativo. Então seria equivalente a inverter esse sinal aqui. Por outro lado, se a gente tiver um cosseno de ômega-t mais ou menos 180, se a gente fizer cosseno A, cosseno B, menos mais seno A, seno B, a gente vai encontrar também cosseno de ômega-t negativo. Então, vai acontecer a mesma coisa, ele vai inverter. Então, onde era para ser o pico positivo máximo, vai ser o pico negativo máximo. Tá, defasando de 180, tem esse comportamento. Mas se defasarmos de 90, então se tivermos aqui um seno de ômega-t mais ou menos 90 graus, o que vai acontecer? Esse sinal vai ser mais ou menos cosseno de ômega-t. Então, se defasarmos positivamente mais 90 no seno, ele vai virar um cosseno positivo. Se defasarmos menos 90 de um seno, ele vai virar um menos cosseno. Isso a gente pode ver rapidinho pela relação que eu acabei de falar para vocês. Então, seno de ômega-t, cosseno de 90, mais ou menos seno de 90, cosseno de ômega-t. Cosseno de 90 vale 0. Então, sobra para a gente mais ou menos seno de 90, que é 1, vezes cosseno de ômega-t. Então, tá aí provado rapidinho que realmente essa equação que a gente escreveu aqui está certinha. E fazendo a mesma coisa agora para o cosseno, a gente tem que cosseno de ômega-t mais ou menos 90 vai ser equivalente a menos mais seno de ômega-t. Provando da mesma forma, a gente tem cosseno de ômega-t vezes cosseno de 90 menos mais, porque a relação do cosseno é inversa, seno de ômega-t, seno de 90. Cosseno de 90 novamente é 0. Sobra para a gente menos mais seno de 90, que é 1. Então, menos mais seno de ômega-t vezes 1, que é exatamente o que a gente escreveu aqui. Então, beleza. Essas relações aqui são um pouco importantes para que a gente consiga chegar no sinal que a gente queira adquirir. É mais como uma lembrança, algo para você reforçar aí. Enfim, por último, vamos ver só um exemplinho aqui de como que a gente faz para determinar, por exemplo, a defasagem entre dois sinais. Então vamos supor que a gente tem os seguintes sinais. A gente tem um sinal I1 de t, então seria uma corrente, vamos supor, que varia da seguinte forma: 20 cosseno de ômega-t mais 60. Então ele possui uma frequência ômega, que eu não quis especificar, poderia ser, sei lá, 120π. Tanto faz. Possui uma amplitude de 20 e uma defasagem de 60 graus. Se tivermos um outro sinal, I2 de t, que fosse 15 seno de ômega-t menos 20. Como que a gente faz para saber qual é a defasagem entre esses dois sinais? Aparentemente, vocês poderiam pensar que seria apenas 60 menos 20, e a defasagem entre os dois seria de 80 graus. Mas isso está errado, porque os nossos sinais, um deles é cossenoidal e o outro é senoidal. E como a gente já viu, uma senoide pode ser escrita como cosseno, desde que haja uma defasagem de 90. Então, como que a gente faz isso? A gente pega algum dos dois sinais e joga para seno ou para cosseno, para que os dois fiquem no mesmo tipo de sinal senoidal. Então vamos pegar esse sinal I2 de t e vamos transformar ele para cosseno. Então vai ficar 15, a amplitude não vai mudar. Ele vai virar um cosseno de ômega-t menos 20. E essa defasagem aqui vai ser de 90 graus. Então isso aqui seria 15 cosseno de ômega-t mais 70. Então agora nós temos dois sinais na forma de cosseno, e agora basta a gente
ver a defasagem entre eles. Então, a defasagem entre 1 e 2 vai ser de 60 menos 70, se for em relação ao primeiro, claro, vai ser de menos 10 graus. Então, a gente pode dizer o quê? Que o sinal I1 de t está adiantado do sinal I2 de t, porque ele passa pelo seu pico positivo, ou seja, ele vai passar pelo 20 antes deste sinal aqui passar pelo 15. Claro que vai acontecer só 10 graus antes, mas está adiantado. Então a gente viu só uma relação aqui, que se a gente tiver um seno e somar 90 no seu argumento, a gente transforma esse seno num cosseno. Então basta a gente pegar esse 20 aqui, somar 90 e chega no cosseno com a fase 70, claro. Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Foi só uma introdução para vocês verem como se comporta as funções senoidais. A partir da próxima a gente vai começar a ver o conceito de fasores. E vocês vão ver que os fasores ajudam demais e simplificam muito nossas contas aqui em Circuito 2. Então, próxima aula é uma das mais importantes e espero ver vocês lá. Um abraço, família. Espero que tenham gostado da aula. A gente se vê na próxima. Valeu!